realização imediata dos concursos. Então, além das 62, mais 150 vagas docentes em 2009 nós teremos. Eu vou fazer um comentário na fala do professor Dias, que falou sobre a precarização da profissão do professor, da profissão bolsista. Eu só discordo um detalhe entre a acha que o bolsista é equivalente a realmente professor. Realmente, aqui é comentário aqui pela professora Roberto, o substituto antes era assumir toda a responsabilidade por disciplinas, disciplina era passada para aprender e assumir. Sim, tudo bem. Mas ele não era um profissional também efetivo, era temporário, então ele não estaria afetando a nossa relação com o professor. Agora, a proposta agora do bolsista não é aquela professor substituto, não é a mesma ideia, é exatamente a equipe docente, a coisa já foi colocada dentro do projeto único, eu acho que realmente pode funcionar. Isso me remete a um problema talvez seja maior do que esse, que é nós teremos ou não bolsistas em número suficiente para propor esses aqui. Existe um problema que nós outros debruçar sobre ele e tentar resolver, e dá falta desse bolsista. E o curso vai acontecer de qualquer maneira, tem bolsista ou não, quem vai pegar essa carga e dar na falta do bolsista? Ou nós vamos pegar os nossos bolsistas e passar a obrigá-los a aderirem a uma determinada equipe? Não sei, isso realmente é uma questão talvez mais importante do que a questão da nossa profissão em si, no sentido de que nós estamos nos desvalorizando ao assumir uma equipe. Eu queria falar um pouco sobre o orçamento, que a Ana Maria perguntou por segunda vez. O orçamento da UBU como um todo é mais de 12,5 milhões de reais, e ele está previsto no plano do IPPA. Tá? Então, plurianual do governo. Então, está sendo cumprido o orçamento, todo o dinheiro que até agora foi prometido está vindo. Falar dos números da universidade não são com vocês, tá? Mas parte do orçamento vai vir professores e bolsas. São 406 professores, 500 técnicos administrativos, dos quais 150 de nível superior e 350 de nível intermediário, 380 progressivos, tá? 387 bolsas de mestrado, 342 bolsas de doutorado, 54 bolsas de pós-doutorado e 117 postos de professores visitantes. Além disso, o nosso orçamento no final do ano vai aumentar dos atuais 60 milhões para 100 milhões, mais 40 milhões. Além disso, tem mais 4 milhões e meio de novas CDs e FGs. É esse que já é o orçamento do governo. Vou passar de novo a palavra para a audiência. Agora, os blocos 3. Objetivamente, quais são as políticas para melhorar o ensino na UFMG? Fazer com que a UFMG volte a ocupar o cenário da importante do cenário que ela tem. A gente vê em vários cursos as notas caindo, a CAPES mostrando cursos que tinham nota 7 caindo e outros cursos se mantendo notas ruins. Políticas para melhorar isso, né? E o paradoxo, eu queria que alguém comentasse o paradoxo também, é o seguinte: é importante aumentar as vagas para a comunidade no público, mas aí a gente pensa o seguinte: mais vagas pode, e como que se faz com as novas técnicas que vocês falaram para implementar as novas técnicas pedagógicas, que basicamente elas falam individualizar o ensino, né? Novas formas de avaliação. Como seria isso também? Seria basicamente o salário do curso de agricultura. Eu acho interessante isso também. Aproveitar as estruturas que o departamento tem, por exemplo, do DESA, né? E abrir curso. O departamento já existia. Professor, tem a possibilidade de abrir um curso também de engenharia
tribunal por ano. Você, depois do Guilherme. Vocês são próximos, aí você já passa para o Guilherme. Bom dia, boa tarde. Eu sou Matheus, sou conselheiro universitário da Casa dos Estudantes e sou aluno da Faculdade dos Estudantes também. Um dos 7 perseguidos pela reitoria do Caso do Modernão. Bom, a pergunta não é sobre isso não, a pergunta é sobre o tópico do Reúne agora. Durante a reunião do Conselho Universitário que foi aprovado o Reúne, nós antes tivemos uma posição clara de pedir o adiamento da adesão da decisão do FPG sobre o Reúne. Esse posicionamento foi compartilhado com alguns servidores e professores, porque a gente não tinha em mãos, não tinha materialmente muito sobre o futuro do plano Reúne para as universidades brasileiras e entendíamos que a posição mais prudente de tomar uma posição, tomar uma decisão, não fugir dela, seria adiar essa decisão para esse ano. Inclusive, a gente veria a departamento de relação em outras universidades e poderíamos ter uma posição mais formal, mais política sobre esse processo na universidade. Na época, vários conselheiros nos taxaram, inclusive, de atrasados, reacionários, porque tínhamos muito medo do futuro e tinham que não, era aprovado, deixar confiar que as coisas seguiriam o seu trâmite mais ou menos normal, e eu vou pedir que os conselheiros se lembrem desse ocorrido. E eu acho que a história agora está provando que nós tínhamos razão. A UFMG não estava preparada para a lei do Reúne, inclusive porque ela não debateu o projeto do Reúne. Ela gastou 4 meses pensando, discutindo se haveria ou não o Reúne, e somente 3 horas decidiu mais ter um Reúne na universidade. E foi essas 3 horas fatídicas do Conselho Universitário. Por isso, essa discussão do Reúne, como eu estava estudando só aqui, tem uma efervescência na universidade muito grande, que eu vou provar, inclusive, por hoje, hoje teve uma assembleia dos estudantes dos cursos essenciais, convocado pelo colegiado em parceria com o Centro Acadêmico, que deixou clara a falta de perspectiva em relação ao Reúne do nosso curso. E a gente viu que isso é geral, assim. Por exemplo, o coordenador do colegiado chegou a afirmar claramente que o projeto Reúne ele tem sim uma ideia de, na reestruturação, que é o postulado do projeto, se investir mais na profissionalização do ensino superior, mais no ensino mais profissionalizante do que o ensino situado que a universidade situada no ensino de pesquisa e extensão. Essa universidade mais profissionalizante já se adequa melhor ao mercado e a sua profissão, seu produto final é esse ser já prontinho para o mercado. E esse é o modelo de educação que eu queria, principalmente com essa pergunta, querer saber da mesma opinião sobre isso. O Reúne ele fala sobre uma reestruturação da universidade para uma nova sociedade, né? Que eu não vou ter vergonha de chamar de neoliberal. Então, essa sociedade neoliberal pediria menos pesquisa, menos extensão, mas sim mais profissionalização, mais técnica para a formação de um profissional, para ir direto no mercado de trabalho, porque lá que é a verdade. O setor público, como a Rosângela falou, não tem a ver com nada, ou ele não produz, não tem nada. Então eu queria saber a opinião de toda a mesa, se nessa nova, se vocês concordam com essa estruturação da universidade curricular e que ensino, pesquisa e extensão ficam deixados de lado, a pesquisa e extensão principalmente, se concordam com esse tipo de estruturação, né? Que o meu único propõe. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou servidor técnico administrativo, né? Sou ex-conselheiro da universidade. Eu lembro que quando eu estava no conselho universitário, a gente enfrentava essas tentativas de imposição do governo. Uma delas aqui, muitos estão aqui talvez dentro, quando o Collor desceu uma decisão de fazer uma demissão em massa. O Conselho Universitário daqui foi um dos primeiros que resistiu a isso. A professora Vanessa Reitora fez uma reunião ampla no auditório da reitoria dizendo que ela estava com a comunidade universitária e não iria fazer aquilo. Resistiu, não fez e deu certo. Acho que é a força da democracia. E
com isso aí, eu quero colocar que naquela época muita gente dizia que a universidade, orgulhava porque era uma universidade colegiada, uma universidade institucional. Aqui teve um novo ente, que me parece que não é, né, do estatuto da universidade, nem do regimento, né, o pessoal comentou sobre reunião de diretores, né, porque se não é um colegiado onde tem estudante, onde tem técnico administrativo, né, para poder tratar da universidade. Parece que essa reunião de diretores, eu pergunto se ela vai continuar, inclusive, existindo enquanto instrumento, parece que toma uma decisão e impõe aos colegiados essa decisão. Eu acho que isso aí começa a ficar difícil do ponto de vista de uma decisão como, por exemplo, né, que está se discutindo aqui. É importante o reúno? Eu acho que é importante o reúno. Talvez a forma de como foi feita a discussão não ocupou toda a oportunidade que o reúno traria para as comunidades universitárias no geral. Talvez essa dificuldade está aí. Se a comunidade toda pudesse estar participando dessa discussão, né, eu acho que no tempo certo, iria encontrar o caminho de usar melhor, e aí, né, de forma mais consequente, os recursos públicos que a gente vai estar usando. Porque a partir do momento que eu tenho um recurso público, por exemplo, a obra vai atrasar, né, eu não estou fazendo uma política pública adequada e correta para o conjunto da sociedade. Né? Olha, gente, eu digo que essa universidade ela deve, porque muitas universidades fizeram, né, para comunidades universitárias, né, um congresso universitário ou uma assembleia estatuante. Porque desde que a ditadura acabou, ela não foi reformulada democraticamente, com todas as categorias participando de forma igualitária de um processo de construção da gestão das universidades. Né? Então a pergunta é essa, né? Vai continuar a existir a reunião do diretor, eu não sou contra, né? Mas se essa reunião do diretor é mais um colegiado da universidade. Terminado esse ponto, passo a palavra Bom, eu vou tentar responder isso antes que o Guarnicionando. Galvão. Em termos das melhorias do ensino, né, o que tem pensado, eu já coloquei para tentar trabalhar um pouco a ideia, não é nenhum milagre, né, o que foi pensado, que a gente está tentando trabalhar, além da questão do currículo, de currículos mais flexibilizados, que ofereçam alternativas ao aluno de escolhas, e nessas escolhas, uma possibilidade de modificar um pouco, né, a fronteira do perfil na sua formação de curso, entrando em áreas afins, cursando outras atividades acadêmicas nesse limite, né? A forma, as alternativas, isso já era diretriz da universidade, né? A possibilidade de cursar uma formação complementar dentro do seu curso, numa área próxima, que faça sentido a complementação da formação, e a oferta de isso tem sido cobrado em todos os projetos pedagógicos, um projeto de curso que não seja um projeto duro, só com um conjunto de disciplinas e aula, e sala de aula, entendendo que uma estrutura de formação que possibilite outros formas de formação que valorize a participação do aluno em atividades de iniciação científica, de extensão, de desenvolvimento do ensino, coisas que a gente já tinha em pequena escala, agora traduzidas de maneira mais intensa nos currículos, mas também outras formas, como seminários, oficinas, internato rural, outras experiências que possibilitem a imersão do estudante com acompanhamento docente e não uma coisa meramente experimental, que é dado como elemento de um projeto pedagógico, tem que ter uma intencionalidade e uma expectativa de uma definição metodológica de implementação, avaliação e acompanhamento. Então, essas alternativas de formação nos projetos está sendo discutida, um espaço que a gente não tinha antes, porque todo curso sendo criado tem que discutir essas possibilidades, tem que definir objetivamente a composição dos currículos e, claro, no limite da aceitação de cada área, de cada unidade, os cursos, alguns estão absorvendo mais, outros um pouco menos, mas todos eles
alguns desses elementos. Tá? O esforço de criação que a gente nós estamos apostando muito nesse, ainda não tem um nome para ele, né? O CDCOM está ajudando a trabalhar, mas a produção, um centro de produção de material didático, não só de produção, mas também de discussão e formação metodológica, né? De ensino, onde a gente pretende que haja, além do apoio à produção desse material didático orientada por um conceito pedagógico que utiliza mídias diferentes e formas diferentes que diversifiquem os espaços de formação do estudante. E também estamos pensando, está previsto no projeto, né, utilização de recursos de ensino à distância como apoio às atividades presenciais, para que o estudante tenha uma estrutura mais bem orientada e ele possa conduzir os seus estudos de forma autônoma, com a orientação das equipes docentes, sem ele nada substituindo as aulas, apenas um apoio mais organizado, né, do ponto de vista do acompanhamento das disciplinas e outras atividades acadêmicas. Tá? Agora, não sabemos tudo, estamos nos colocando também na posição de quem quer desenvolver, estão buscando as pessoas que têm interesse nesse desenvolvimento dentro da universidade. Temos uma iniciativa primeira com algumas disciplinas de grande público, como projeto piloto, e uma estrutura sendo pensada de centro e de trabalho, né? E entendendo que nós teríamos que ter a cada semestre um momento de reflexão, como aconteceu na semana passada, no primeiro seminário para discutir essa abordagem de uso de novas metodologias e novas tecnologias, expandindo as próximas vezes para a comunidade inteira da universidade, dessa vez não havia tempo hábil para fazer essa convocação, e também tendo um espaço para que a cada docente, mesmo não vinculado a este centro, possa apresentar as experiências que já tem e a gente possa tentar ir elaborando e traduzindo isso em materiais, em métodos, né, em abordagens que possam proporcionar melhorias no nosso ensino. Ok? Então, são iniciativas. Quero lembrar que o tempo é limitado a 2 minutos. Eu conto, se a pessoa está respondendo mais de uma pergunta, 2 minutos por resposta a uma pergunta. Bom, eu vou tocar nas questões que o Matheus e o Guilherme colocaram. Questão da... Eu não acho que o presidente é neoliberalismo, não, Matheus. Eu tenho também questão de dizer que eu apoio qualquer projeto que seja inclusivo, que seja, aliás, o meu tem sua origem na reivindicação dos movimentos sociais. Eu sou trabalhadora organizada em partido e eu te falo com muita segurança. A origem do Reúne são as nossas dúvidas, são as nossas reivindicações que, com todas as críticas que se possa ter ao governo Lula, não se pode negar os avanços e os processos que têm sido implementados por esse governo. Não é o governo popular, não é o governo que nós vivemos, mas não podemos negar. A professora Elizabeth acabou de dizer aqui que nesse período de governo Lula nós estamos conseguindo acertar, não zerar, mas acertar uma boa cota de peso, que é a ausência de trabalhadores e trabalhadoras para poder estar formando vocês quando entram na universidade. Muitos companheiros seus entraram e saíram sem o que hoje vocês têm disponibilizado, que é precário ainda, não dizendo que essa universidade está com todo o seu potencial, mas participaram de um processo muito mais perverso do que você hoje, pontualmente, participa. Então, eu acho que o Reúne não é uma proposta ruim. Acho que vale a pena nos debruçarmos sobre ele. A crítica não é o Reúne em si, mas a forma como a condução de sua discussão foi feita na universidade. E aí, nós, enquanto segmento da universidade, temos que incorporar a nossa parcela, porque simplesmente nós já passamos também naquela fase de ficar simplesmente eu sou contra, eu não quero. Vamos pegar, vamos discutir, colocar qual é a nossa proposição. Não tem espaço? O Guilherme lembrou de períodos aqui, que eu não tenho muita saudade de determinado contexto, não, mas em que a gente respondia. Eu acho que nós não vamos precisar passar por crises, por isso que nós não temos saudade de determinados períodos, crises que nós já passamos,
tipo 80, 84, agora, a comunidade universitária, quando os dirigentes da universidade só se unem de verdade aos segmentos, principalmente técnico-administrativos, então vocês estão indicando, quando a instituição está em risco. Nessa época, a instituição corria muito risco. No reúne, pelo contrário, corria risco se não apresentasse logo alguma coisa. E a crítica continua. A universidade optou por pôr a mão no dinheiro e depois ver como é que fazia. Eu acho que dá tempo ainda, concordo, não é mais tempo de dizer sou contra, nunca fui contra, tá? Então, nunca fui contra o reúne. Nossa categoria, nossa azul, nossos engenheiros, somos favoráveis ao reúne. Se algum servidor fala que é contrário, é a posição individual, a categoria tem posição, é privado em congresso, ser favorável a esse tipo de projeto. O último foi implementado, inclusive. E com relação ao conselho de diretores, eu também acho estranha essa evidência da universidade. Só que nós também participamos dela. Menor número, é muito desleal, porque além dos diretores, corporativamente, com o governo administrativo, é tal do fórum. Não, isso não existe, não. Tá, então desculpe. Eu nem sei o que você está falando. Vou fazer primeiro publicidade. Não me foi apresentado, não vou discutir. Essa versão eu não sei. Porque o Conselho de Diretores, eu pensei em Conselho de Diretores, porque tem uma crítica enorme. O Conselho de Diretores cismou de um tempo para cá de fazer determinadas coisas. O Conselho Universitário, às vezes, chega lá para delegar coisas para o Conselho de Diretores. Tem dó, né? Não sei se continua assim, né? Continua, é ótimo. Então, assim, essas coisas, então, assim, o reúne é só uma peça, é um pedaço do que nós temos que discutir no nosso fazer universitário, eu acho. Então, nós temos que sentar nas vezes, discutir mais os nossos processos, as nossas relações de trabalho cotidianas, saber o que o meu companheiro do lado está pensando, o que ele está sofrendo. Discutir sobre isso é assim que o movimento cresce, é assim que a gente se mobiliza e é assim que a gente não permite que a crise nos faça dar respostas radicais. Eu estava conversando com a Rosane, acho que vai para fora, né? Bota você para fora. Eu estava conversando com a Rosângela, eu busquei entender, na hora que ela falou, eu pesquei o que era. Isso aí vem em cima de algo muito importante na universidade. Nós precisamos que os órgãos colegiados sejam muito importantes, os órgãos colegiados, tal como o Tindinho que está falando, é aquele conselho de diretores sem uma parte dele. Esse daí o conselho de diretores sem uma parte deles. Várias vezes nós somos convocados para uma reunião, não tem ata, mas tem uma reunião, e depois a conclusão dela é levada ao conselho funcionário, etc. Eu prefiro que seja feito dentro dos órgãos colegiados. Os órgãos colegiados eles têm que ter o diretor da universidade, e acho que o executivo, como individual, diretor, administrador, departamento, corretor, inspetor, etc., tem que perder um pouco da autoridade, da autonomia que tem em função de uma coisa maior. E isso vai dentro do projeto de autonomia. E nós perdemos no reúne uma grande oportunidade de fazer um projeto de autonomia, que inclusive já existe, foi feito na época do professor Francisco Sérgio Sabareto, grande reitor e por acaso dessa unidade, e que na época dele, o Leão foi embora, mas ele participou disso, não sei se vocês se lembram, havia um projeto de autonomia. Não era maravilhoso, não era perfeito, mas era um projeto a se aplicar, e dentro do Leão que ele permite fazer isso. Entendeu? Então, Matheus, eu quero responder para você uma outra pergunta que você fez, qual é a minha opinião a respeito da importância da família. A respeito dessa reforma
onde você quer formar os estudantes dentro de uma estrutura toda engessada, etc. Vamos ler para você uma moção aprovada pela Assembleia do 30º Encontro Nacional de Física e Matéria Universal em São Lourenço, 10 de maio de 2007. Portanto, um pouco antes de acontecer, ano passado, um pouco antes. Urgência de se reformar na Universidade Brasileira. É o título da moção. O país precisa formar profissionais de nível superior, mais aptos para se inserir no mundo contemporâneo, em que o recorte das profissões é cada vez mais dinâmico e difuso. Os estudantes devem ingressar na universidade sem opção precoce por uma determinada carreira. Tal opção deve ser feita pelo círculo fundamental de caráter abrangente e multidisciplinar, com ênfase na formação conceitual científica e não no treinamento técnico. Claro que a gente está falando da área de ciências exatas, não estava contemplado isso na área de física. A múltipla titulação deve ser estimulada e também a migração de áreas, tanto durante a graduação quanto no ingresso de pós-graduação. As instituições públicas de nível superior devem ter perfis diversificados e oferecer cursos com diferentes durações, incluindo, em parte delas, cursos de caráter tecnológico de 2 a 3 anos, e criar um mundo completamente diferente desse que nós estamos vendo. Essas reformas são essenciais para que o país possa competir no mundo globalizado. Acima, Adalberto Flávio, presidente da Sociedade Brasileira de Física na época, professor Mauro Chaves, daqui da Assembleia Cidade, atual presidente da Sociedade Brasileira de Física, Anderson, que é o atual coordenador de área da CAPES, da área de Física, Dr. Sérgio Pires, professor dessa universidade e da Academia Brasileira de Ciências, Ismar da Costa, que o Chico esse diretor na época, Cid Bartolomeu, Luiz Pedro, para só poder fazer uma correção, eu quero dizer para a Rosângela e para vocês o seguinte: o REUNI, ele é uma demanda da sociedade, mas não é só isso, não. Ele foi ajuntado com uma proposta da Academia Brasileira de Ciências, que está na página da Academia Brasileira de Ciências, um projeto de REUNI maravilhoso, muito bonito. E ele está contemplado nessa proposta do MEC, porque as pessoas que fizeram essa proposta foram basicamente o mesmo comitê que fez a proposta da Academia Brasileira de Ciências. Para vocês terem uma ideia, havia pelo menos 3 ex-servidores e todos que fizeram a proposta da Academia Brasileira de Ciências. Então não é pouca coisa, é alguma coisa a considerar como pessoas desse caminho. Pelo adiantar da hora, eu quero dizer que nós temos 6 inscritos, eu vou considerar que a lista está encerrada, não há mais inscrições, e vamos ter mais 2 blocos então, de perguntas. Eu queria falar um pouco sobre a questão do estudante doutor, que a questão de o projeto acadêmico da universidade não está voltado no mercado. Aliás, a resposta à pergunta do professor Martins, se nós fizermos pesquisa de mercado, fosse positiva, isso podia fazer esse comentário com toda pertinência. Nós não fizemos pesquisa de mercado e isso não interessa para a universidade. O projeto de da universidade, ele contempla de uma maneira mais harmoniosa o crescimento na graduação e na pós. Nós não estamos falando de crescimento na pós, porque vai acontecer também. Na realidade, comparado com os números nacionais, o projeto de crescimento na graduação da UFMG, no REUNI, é modesto, é pequeno. Em média, as universidades estão passando de 125 mil vagas iniciais para 220 mil vagas iniciais, um aumento de 76%. Na graduação, na UFMG, a gente está crescendo 45%. Até o ano passado, a UFMG era a segunda maior universidade do Brasil em número de vagas iniciais. Atualmente, ela é quinta. No primeiro ano do REUNI, ela passou para quinto lugar. Quando ela terminar, ela passa a ser a 9ª universidade. Vamos estar na frente da UFMG.
A UFRJ vai crescer 50%, a Federal Fluminense vai crescer 107%, a Federal da Bahia, das maiores, vai crescer 105%, a Federal do Pará vai crescer 64%, a UNB vai crescer 102%, a Federal da Paraíba vai crescer 70%, a do Mato Grosso vai crescer 107%, a do Rio Grande do Norte 72%. Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Ceará, Federal do Mato Grosso, todas vão ser maiores que a primeira, na graduação. Na graduação. Né? Quer dizer, essas universidades, várias delas, não com a pós-graduação, no nível de maturidade que a UFMG atingiu, tá? Elas só poderiam crescer nos patamares que poderiam estar dentro do parágrafo único se não crescesse mais na graduação. Né? Foi o que elas optaram em fazer. Cada universidade tomou sua decisão. Tá? Então vai ter um rearranjo no tamanho. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma que fica no tamanho médio. Hoje era uma grande universidade, ela passou a ser uma universidade de tamanho médio depois que o reúno tivesse mandado. Isso é bom, não é ruim, não. Só uma universidade ou não, isso é bom. Tá? Acho que a gente tem que discutir a partir de agora, senão nós não chegamos no tamanho certo e concentrar em outros aspectos. Tá? Não que isso seja contra a expansão. Aliás, nesse período todo, nós tivemos uma pressão enorme para que uma delas foi do campus, um campus no interior, tem outras pessoas de criar campus no interior. Valadares foi a mais forte. Tá? E a resposta da universidade foi que nós não queremos crescer atualmente, mas mais na sede desse crescimento, em campos no interior. Tá? Inclusive com o propósito de apoiar a criação de novas universidades, tá? No desenho inicial, etc., mas sem que a Universidade Federal de Minas Gerais seja responsável pelo campus avançado. Eu queria comentar um pouquinho também a fala do professor Bismarck em relação à reestruturação que é possível e que seria desejável, né, dentro do projeto B1. O decreto que saiu da República depois deixou de verdade que a universidade desenhasse, não foi impositivo, teve uma primeira versão do decreto que era impositiva. As universidades teriam todas que criar um ciclo de entrada único, todos os alunos faziam vestibular para a área de saúde, para a área de exatas e para a área de autores públicos. Era impositivo. Tá? As próprias universidades permearam, a maioria delas. Tá? Isso é questão interna da autonomia de cada um. Então foi deixado a escolha de cada uma delas para fazer o que quiser. Tá? Cada um fez o seu modelo. Tá? Eu queria comentar também que se impor coisas do mérito das universidades não funciona. Se a gente podia tentar impor modelos para essa universidade, também não vai funcionar, não. Tá? Não fez isso. A proposta de curso saiu dos departamentos das unidades. Tá? Outra questão é a seguinte: eu até lanço um desafio nesse sentido. Não é proibido fazer o contrário. Por que o INSEC não pega os cursos de matemática, física, matemática computacional, estatística e ciências atuariais, para eu tirar o meu e a química, tá? Que todos são centrados muito na matemática e na física, tá? Que são 220 vagas no vestibular somadas, e não cria, tá? Não faz uma proposta, não dá nem a proposta, aprova na congregação e leva para a congregação do Conselho Universitário, se nós não queremos mais que o cara faça vestibular para física. Tá? Nós não queremos mais que o cara faça vestibular para matemática. Tá? São 220 vagas na área de ciências exatas duras. Tá? No final do primeiro ano, no final do segundo ano, o cara escolhe se vai ser físico, matemática, etc., ou se vai ter um diploma de bacharel em ciências exatas. Tá? Sai de baixo para cima. Você acha que se uma proposta dessa chegar na Câmara de Graduação, no centro do Conselho Universitário, ela vai ser aprovada? Nossa, é legal. Só comentar que vai de baixo para cima, que criamos um funcionamento dos estudantes como B1. Foi feito pelo ICI, que é o lugar que tirou uma fundação, foi do B1 e não deu ordinário. Então, de baixo para cima, do meu trabalho. Vou só lembrar uma coisa aqui, que o REUN é um filósofo da reforma universitária,
né? Ele não foi uma geração espontânea de movimento social, não. E que o governo que faz o REUNE é o mesmo governo que faz o ProUni. Exonerou muitas universidades particulares do pagamento de impostos e que agora estão recebendo os estudantes, né, que são avaliados pelo ProUni, porque está deixando de arrecadar, podendo ser investido no ensino público. Em vez de colocar os estudantes, a maioria deles carentes, em universidades particulares, a maioria delas são precárias, por isso que elas aderiram ao ProUni, podia ter pego esse dinheiro que pegava os impostos e colocar na universidade pública, né, investir na universidade pública, investir no superior de qualidade. E isso não foi feito. Então, assim, esse governo, né, como esse governo, na verdade, né, o que o governo Lula vai fazer, que ele está fazendo, é colocar na lista de palhaços os estudantes, os professores comprometidos com o ensino público de qualidade, porque na próxima eleição vai poder mostrar alguns números com aumento de DH, para aumentar o número de estudantes no ensino superior, mas são vagas de ProUni e vagas de REUNE, que são extremamente precarizadas, entendeu? E não, a questão é, mas de palhaço não para a gente, parabéns para nós. Documentário rápido, acho que já foi bastante explorado o tema, mas eu gostaria de falar uma coisa que já saiu, mas ele levantou a questão da reestruturação, a formação profissional e determinando o ensino de pesquisa e extensão. Realmente, já foi bem avaliado pela Rosângela, pelo professor Nazik também, mas eu gostaria só de acrescentar mais um pequeno detalhe, é que a universidade, independente de REUNE, a universidade cresceu muito nos últimos 10, 15 anos. E muitas vezes sem ter o aporte de recursos. Então eu não entendo exatamente um movimento do governo de incentivar esse crescimento, ou seja, dar condições, esse conselho da forma adequada, dentro de prazo, que foi possível a universidade fazer um debate mais profundo sobre como fazer essa expansão. Mas o que a gente pode falar das expansões que vieram ocorrer nos últimos 10 anos? Praticamente já dobrou nos últimos 10 anos as vagas da UFMG. Hoje em dia chegou em 4 mil e poucas vagas ali. Antes do REUNE, sem nenhum tipo de projeto. Simplesmente vão criar tal curso sem condições. Eu cito, por exemplo, dentro da engenharia, nós temos um curso de controle de automação sem nenhum recurso. Nós temos um curso de produção sem nenhum tipo de incentivo, nem para laboratório, nem para professor, nem para técnico. E aí sim, eu acho que naquela época nós pagamos um preço muito mais alto que a gente pode estar pagando agora dentro de uma expansão programada, pensada e incentivada. Então, nesse sentido, eu não entendo realmente o REUNE como essa ideia neoliberal ou algo do tipo de atender demanda de empresa. Eu acho que é um momento importante, muito importante da universidade, que ela não poderia realmente deixar de dar a sua resposta. Só teve uma questão só sobre o nuclear, que eu vim pontual. Eu acho que, como a professora Carliana já disse, as propostas de curso saíram dos núcleos, de quem realmente, onde está a competência de poder trabalhar no curso. O curso de engenharia nuclear, realmente, ela é importante, não isoladamente só nuclear, nós tivemos ao longo dos anos, né, até mais puxaria, vamos dizer, o engenharia nuclear seria exatamente centrais de gás, que no Brasil realmente foi deixado esse vai, talvez isso vai retomar no futuro, eu acredito que não muito longe, e nós vamos ter que repensar de novo a questão da engenharia nuclear, como geração direta de energia, mas exatamente, nuclear não é o curso de engenharia nuclear, não é uma abordagem mais ampla dentro da questão da energia. Mas nós realmente não saímos desse movimento na engenharia agora, dentro desse projeto. Várias pessoas estão deixando, alguns inscritos já foram embora, e nós estamos com 4 inscritos, vamos fazer um único bloco e passar a palavra em 2 minutos para cada um, para ser respondido aqui por 2 minutos. Para encerrarmos então, Armando, Cristina, o Papa, o Zanetti e o Carlos. Eu vou tentar usar meus 2 minutos. A primeira coisa, eu não queria deixar fazer uma manifestação a respeito sobre um assunto que foi comentado, um exemplo dado no curso de agricultura, e o assunto que é a questão da democracia e universidade. Então, nas vésperas da reunião do Conselho Universitário, quando o REUNE foi aprovado, eu estive nessa reunião do Conselho Universitário
por 10 minutos, já anunciou, veio para conseguir a slide. O professor Siqueira está ali na mesa, foi comigo, ficou só na sala, não deixaram ele entrar. E, portanto, eu acho que isso é um exemplo que é a democracia da universidade. E nos 10 minutos que eu estive lá dentro, eu li os conselheiros uma prova de e-mails que eu havia feito nos dias anteriores com o professor Baracate, da escola veterinária, exatamente sobre o curso de agricultura, porque ele estava tentando convencer que o curso é fantástico. Eu concordei com ele, eu acho sim, a ideia do curso me parece fantástica. A questão não é essa. A questão é que o senhor está sabendo qual é o curso que a escola veterinária está propondo, mas ele não sabia quais os cursos que o STEM estava propondo, que a escola de engenharia estava propondo. E, portanto, o que aconteceu é que, de fato, não houve, até deixar essa tal pesquisa de mercado que não deveria ter havido, na minha opinião, a universidade não deve se organizar por isso, mas o que houve foi um ajuntamento de propostas sem o julgamento que a universidade deveria ter feito sobre elas. Aí que eu acho. Mas, de qualquer forma, a pergunta, essa medida também, mais especificamente da professora Carmela, nesse seminário, sexta-feira passada, lá no Rio, eu estive presente, eu percebi que o meu departamento é um dos exemplos da universidade, nessa questão da metodologia do ensino, onde nós estamos, quer dizer, eu não, mas outros colegas, nós estamos desenvolvendo um projeto de disciplina de massa, atendendo a gente com cálculo. Isso está demandando dessas pessoas um trabalho muito grande. A minha pergunta é a seguinte: além do cálculo 1, não tem mais que o cálculo 2, cálculo 3, de analística, etc. Eu não vou mencionar todas, não. A questão é: como é que vocês acham que nós, professores, vamos ter tempo para mudar essa metodologia, para aplicar essas novas metodologias e tecnologias? Eu acho que o tempo não foi devidamente compatibilizado. Resolveu tudo aqui nos 2 minutos. Meu nome é Cristina, eu sou servidora da UFMG há 15 anos, sou conselheira do Conselho Universitário sou conselheira do Conselho Universitário e sou coordenadora geral do CIDIS-CH. Eu gostaria de fazer algumas perguntas diretas e colocar aqui que também estava no Conselho Universitário no dia e também fizemos as nossas críticas da forma como foi apresentado o projeto. A Rosângela já disse e eu ratifico, nós não somos contra a criação de vagas, não somos contra o PUNE, mas estamos fazendo a crítica da forma como ele está sendo implementado. E aí, nesse sentido, eu gostaria de estar fazendo algumas perguntas diretas. Eu lembro que na época que o projeto foi aprovado, as vagas para PAs eram 500 e as vagas para docentes eram 300. E aí, fiquei surpresa ao saber que, na verdade, seriam 470, em torno de 470. E aí, eu gostaria de saber que eu estava lá, não me lembro de ter passado os 470, mas de ter passado os 300. Né? A outra coisa que eu gostaria de saber é em relação ao impacto ambiental global, que aí envolve luz, água e outras coisas no encaminhamento. Se esse relatório está disponível, você poderá ser disponibilizado, que eu tenho sido uma das pessoas que tem feito muitas críticas em relação ao trânsito na universidade. E o reitor colocou que o relatório estava sendo construído e que assim que ele ficasse pronto, ele seria disponibilizado. Então, a pergunta é se ele está ou se ele poderá ser disponibilizado para que a gente possa ter acesso. A outra pergunta é saber se para a implementação do REUNE no início das aulas em 2009, se houve um planejamento relacionado aos técnicos administrativos, já que para os docentes a gente já percebeu que tem todo esse planejamento,
se houve esse pensamento, se tem esse planejamento, de que forma os técnicos administrativos estarão atuando na implementação do REUNI a partir do início das aulas do ano que vem. Nós sabemos que há necessidade de colocar toda uma infraestrutura para o curso noturno, que já foi dito aqui que não tem. Eu sei que já tem alguns setores da administração central que está fazendo ou estão fazendo plantões na reitoria e em outros lugares relacionados. E aí eu gostaria de saber se houve um planejamento para isso ou se simplesmente se pediu os setores para fazer o plantão sem ter esse planejamento prévio. Então, o planejamento em relação aos técnicos. Bom, e a outra coisa que eu gostaria de saber também, e eu concordo plenamente com a análise que foi feita no governo Lula, se houve a reposição em relação aos docentes e aos técnicos administrativos, mas eu gostaria de saber, em relação aos números, houve muitas aposentadorias, e falecimentos, entre outras coisas, que retiraram a nossa força de trabalho. Nós havíamos há 2 ou 3 anos atrás uma defasagem de torno de 2.000 técnicos, e nós sabemos que de lá para cá já havia essa defasagem e como reúne a necessidade do crescimento da universidade. Então, essas vagas que foram repostas, elas encaixaram nesses 2.000 ou a gente ainda vai continuar com essa defasagem em relação aos técnicos administrativos, já que aos docentes quase que a totalidade já foram repostas, Então, são essas as perguntas que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado. A próxima é a professora Clemente. Acho que adiantado a hora acaba prevendo a gente aqui a acabar depressa, não tem que falar. Mas, primeiro, eu gostaria de dizer que a iniciativa do debate foi uma coisa que há muito tempo a gente gostaria que tivesse acontecido na universidade, felizmente aconteceu hoje. Pelo menos nós podemos falar abertamente o que nós pensamos e sentimos do que não tem acontecido normalmente dentro dessa universidade. Como muitas pessoas já falaram bem, as coisas em geral têm sido muito colocadas de cima para baixo. E é inegável isso. E, portanto, eu quero finalizar dizendo o seguinte, já que existe toda uma proposta dessa implantação do REUNI, eu estou vendo que até 2010, era a proposta dessa implantação para que comecem os cursos a funcionar. É evidente que isso vai incorrer numa nova perspectiva de reitorado. Como é que vai ser o próximo reitorado, então, dentro dessa visão de REUNI, quer dizer, para ele realmente se tornar um ganho dentro da universidade? Vai a reitoria continuar mesmo? Próximo. Boa tarde, meu nome é Carlos Pinheiro, sou professor do Departamento de Física. Fazer uma pergunta, acho que o primeiro trabalho. Primeiro eu quero perguntar para o Agente Carmel, a situação é a seguinte. Você sabe, a gente dá uma de 7h20 da manhã às 10 da noite. Esse recurso já foi colocado no seminário da nossa tecnologia semana passada. Não é um fórum para responder, mas gostaria de colocar de público. Novamente, já que o diretor do SES, ele também se vou contar para ele. Mas é o seguinte, nós temos, a gente tem aulas em sempre, eu contei aqui pela página do FMG, mais ou menos 250 novos estudantes chegando em SES no ano que vem. Onde é que vão centrar esses números? Tá? Lembre que a gente está dando aula de 7h20 da manhã, os funcionários chegam na escola para trabalhar às 8h, a gente dá aula na hora do almoço, a gente dá aula no intervalo do jantar e dá uma aula até à noite. E não necessariamente, esses alunos são cursos noturnos. E pelo que está escrito na página da UFG, da ordem de 180 deles são os cursos diurnos, onde eu vou sentar esses meninos nos primeiros de janeiro. Então, essa pergunta para você. No navio, eu queria perguntar o seguinte: no seminário de novas tecnologias, teve um foco muito forte lá em usar ensino à distância. E o distância não é usar o ensino à distância, mas é criar ferramentas para a continuação do aprendizado fora da sala de aula. Então, é muito bacana. Agora, a gente está numa universidade, num momento de expansão e de expansão para estudantes mais carentes. Esse é o norte aí da expansão, com garantia de guarda para estudantes mais carentes, essa coisa toda. Então, a pergunta é a seguinte: eu vou criar novas tecnologias que dependem de uso de tecnologia, computador, informática, essa coisa toda. Estou chegando e recebendo aluno mais carente, num sistema onde a gente não vai ter mais recursos para assistência estudantil, porque acabou, entre outras coisas, a cota que se pagava a bem submetida. Então, eu pergunto o seguinte:
mensagem não é legal. Se tiver, não é legal. E aí a gente fica, ó, os nossos secretários trabalham com computadores, com licenças legais, nós fazemos pesquisa com softwares legais. Tá gravando? Para de gravar. Gente, está tudo errado. Se eu não democratizar o computador e a licença do software, esse negócio vai ficar no papel. Ou vocês dão um jeito de viabilizar isso lá, eu até quero fazer a proposta no final, ou então não vai dar nada, porque é uma coisa maravilhosa que efetivamente não vai acessar. Então, a ferramenta é gratuita. Então, assim, gratuito a gente já teve a experiência e não funcionou. Por uma série de motivos, eu quero dizer o seguinte: novas tecnologias carecem de recursos tecnológicos e com acesso. E num cenário que a gente está criando, esse acesso vai ser difícil. E tem que ter uma criatividade para poder viabilizar essa moçada, senão não vai ter jeito. Eu quero fazer uma pergunta para estudante, que pode ter todo tipo de pergunta para ela, eu tenho muito. Eu falo o seguinte, de contar o número dos ICEX, não sei se é estudante aqui. Nós temos na ordem de 40% de repetência do ICEX, 40% historicamente. Somos os únicos que repete. Por motivos óbvios. 2 mais 2 é igual a 4. Se você coloca 3, eu falo que é errado de fazer. É assim que funciona. Esses 40% repetem, quase 80% são com frequência. Eu gostaria que você me dissesse o que eu faço com essa infinidade de alunos que repete matéria uma atrás da outra, que fica aqui ocupando espaço. Eu não vou poder oferecer para alunos que vem, sendo que o Estatuto da Universidade nos impede de fazer qualquer coisa que vocês soubessem. Repetentes profissionais que estão ocupando o espaço público que eu gostaria de oferecer para alguém que está atrás da comunidade. Tá bom? Eu não posso dizer nada. A solução da saúde é dar uma aula de falar. Porque quando o papo são pessoas que falam, vocês sabem, eles já assistiram a última matéria, passei sem saber nada. Também queria levantar a bola para a universidade, porque tinha aluno que chega na universidade sem ter lugar para morar. Tem gente que não tem morador na universidade. Aqui, a gente encerrou as inscrições, as manifestações também, porque a gente já disse. O debate não foi muito claro, eu não sei que tinha sido encerrado. Eu manifestei a mesma não tive a minha manifestação, mas infelizmente não vi realmente, talvez por causa desse aqui. Se você quiser, pode fazer sua pergunta, então. Faça Passam os 2 minutos para as perguntas. Então, eu queria ser muito objetivo para não ter curso. Meu nome é Gilberto, sou enfermeiro do Hospital Universitário há 24 anos. Está um pouco na linha do que a professora já falou, e eu não serei virtual, quero ser apenas real. O que a gente vê, do ponto de vista de aflição dentro da chamada unidade especial, nesse movimento que eu quero culpabilizar um pouco o reúne, é de uma chegada de pessoas extremamente aflitas em busca de assistência. Então, na realidade, eu tento fazer uma ligação entre o que o reúne levanta de expectativa positiva para a sociedade brasileira extremamente aviltada, de direitos básicos, como é a saúde, e nesse momento do debate eu não poderia deixar de manifestar a minha preocupação com relação a isso. Nós temos hoje instalado, por força jurídica, a visita aberta e eu gostaria que o staff dessa universidade se manifestasse sabidamente com relação a esse banco de dados de profissionais, se isso não levanta expectativas do ponto de vista de aquisição de direitos pessoais, porque a gente não sabe, né, Marco, em que vai dar esse reúne. E aí perguntar especificamente para o professor Najib se a UFMG pretende competir com o ITA e se existe aí no horizonte desse curso de engenharia aeroespacial alguma outra empresa sendo gestada nos modos da Embraer. Se existe uma empresa sendo gestada outra empresa nos modos da Embraer.
Você tem 2 minutos também para essa manifestação, fazer perguntas e colocar. A minha primeira colocação é que a gente tem apenas 2 moradias universitárias, que tem uma capacidade acho que para menos de 1.000 alunos, não sei ao certo todo mundo. Agora vai ter mais de uma. E com a chegada ao Reúne e esses 40 milhões, vai ser disponível uma nova moradia universitária para esses novos alunos, com certeza vão entrar alguns carentes. Porque tem gente que vem para a universidade sem ter lugar para morar, que depende mesmo da pública para estar estudando. E eu queria falar, só complementar, tipo assim, a minha opinião aí dá pau mesmo até o aluno sair fora, porque a gente está acontecendo de ter professor formando par corrupto com aluno. E eu sou capaz de citar um monte de professor que a gente tem departamento de guerra, que eu já fiz matéria aqui e eu passei sem saber nada. Entendeu? Tipo assim, o professor formou par corrupto mesmo com o aluno reclama que está difícil, então o professor facilita, então vai. Entendeu? Vai passando. E não é geral, é apenas alguns professores. Você não recusou a passar, não, sem saber, não? Deixa eu responder essa pergunta que foi dirigida a mim. Cristina, nós tivemos que fazer relatórios de impacto ambiental dos CARs, tá? Esses já estão prontos, a gente pode disponibilizar. Mas aí eles são focados nos prédios, tá? No impacto daquele prédio vai ter. Tá? Nós não temos impacto ambiental geral do campo. Isso já está sendo encomendado, nós vamos licitar. Tá? Nós vamos licitar um estudo de impacto ambiental geral do campo, para ter uma licença de operação geral para o campo. Isso nunca foi feito porque a legislação era outra. Tá? E nós não somos obrigados a fazer também, não. Tá? Mas nós vamos fazer porque isso no futuro, primeiro que você já tem uma coisa que enxerga a universidade como um todo, não é que você vai construir uma coisa nova no futuro, você já tem um estudo global, já sabe que vai fazer o processo de aprovação da prefeitura, dizem eles, seria mais simples. Tá? Será feito a partir de agora, porque a gente deu prioridade para os prédios que tinham que começar a subir, então agora tem até uma equipe que foi montada para tratar desse assunto e, obviamente, assim que ele for ficar pronto, a gente pode divulgar. Eu acho que podia até estar na página da universidade para acesso de todo mundo. Tá? Questão dos docentes. A proposta inicial era 390 docentes. Tá? Então, você falou 300, era 390. Para um projeto de 2.000 vagas, como houve uma pressão no final, para várias unidades acadêmicas, para colocar mais cursos, tá? A gente aumentou 16 docentes a mais, passou de 390 para 406, com as 200 vagas que foram colocadas a mais no projeto. Então, o projeto tem 2.201 vagas iniciais adicionais. Tá? Os técnicos, eu não sei, já era 500 e continua 500, isso tem razão. Tem uma questão. Bom, a questão da tecnologia, do acesso à tecnologia dos alunos carentes, ela é uma preocupação mesmo. Nós temos que dar acesso dentro do campus, tá? Para não obrigar o cara a ter laboratório disponível para todo mundo. Tá? A questão da assistência estudantil, ela está prejudicada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, por um lado. Mas, por outro lado, está começando a vir recursos do governo federal carimbados para assistência estudantil. Não vai ser suficiente para cobrir todos os programas que a FUNC tinha. Inclusive, um dos problemas que a gente tem, o problema maior vai ser um investimento novo. Tá? Já tinha um planejamento de fazer mais um bloco, ali do lado da moradia mais perto da Lagoa, tem um lote igualzinho da moradia, tem um lote igualzinho que pode reproduzir aquilo. Tá? Então já tem, não precisa nem de projeto, só alteração dos projetos, os mesmos projetos no ar. A gente ia investir em construir uma moradia, mas agora nós estamos vendo uma moradia, tá? Porque a manutenção da assistência do dia a dia dos estudantes é fundamental. Tá? Não pode a universidade aqui com a FUNC, ela já tem uma história de tempo que a evasão, a taxa de sucesso da UFMG é a melhor operação. Tá? E um dos motivos é a assistência estudantil. Tá? Então, nós temos que ver como é que nós vamos resolver esse problema. Tá? Bom, a sua pergunta, Bom, eu vou tentar responder o Carlos Vazio.
o ano que vem vai ser um ano difícil mesmo. Isso aí ninguém esconde e é uma questão colocada para nós todos, porque os caras não sairão para 2009 e nós já teremos o início de cursos, né, com 1.200 e poucas vagas novas no ano que vem. A maioria dessas vagas são noturnas, isso minimiza um pouco o problema, porque à noite a maior parte das unidades tem espaços físicos para serem alocados, mas nós temos vagas diurnas também. Então eu vou te falar especificamente na questão dos 4 cursos novos de engenharia que ocupam espaço no ICES. O que nós estamos tentando fazer? Bom, de novo, em relação à ocupação das engenharias do ICES, tem os cursos de aeroespacial com 50 vagas, né? E o curso de ambiental com 50 vagas. Engenharia de sistemas ainda no próximo ano. Quanto à automação, as 50 novas vagas são noturnas, tá? Então, mas de qualquer forma, o que nós estamos tentando fazer? Já tem um tempo fazendo um estudo dos espaços que nós temos na Escola de Engenharia aqui, com o espaço que nós temos hoje à tarde, que é o maior volume de aulas nossas, é na parte da manhã, junto com a Emilce, que é a técnica que chefia a seção de ensino da Escola de Engenharia. Emilce está estudando, né, ela já fez um levantamento do que a gente teria de espaço à tarde. Então, nós discutimos com o professor Fernando e com os coordenadores desses cursos a questão da gente, o ano que vem, os cursos diurnos, pelo menos no ano que vem, nós faríamos as aulas à tarde, porque são cursos diurnos, não tem que ser de manhã. Então, nós colocaríamos as aulas à tarde, porque à tarde nós temos espaço na Escola de Engenharia. O curso diurno de Engenharia de Controle e Automação, as aulas dele, na sua maioria, já são à tarde. E a Minas e a Metalurgia têm disciplinas que já são junto com o Controle e Automação à tarde. Então, a nossa tentativa é de colocar essas aulas na Escola de Engenharia à tarde. Não sabemos ainda, e agora eu não vou falar em tudo com o professor Bismarck de novo, já falei isso com o César outras vezes, nós estamos dependendo também agora de uma colaboração do ICES para fechar o estudo, tá? Porque a Emilce agora chegou num ponto que, para dizer com certeza, nós podemos pegar os primeiros períodos desses cursos, o ano que vem, e alocar na Escola de Engenharia à tarde, para aliviar o ICES, enquanto o CAD aqui não fica pronto, nós dependemos de um funcionário do ICES que conheça a distribuição das turmas, porque ele não está acostumado a fazer alocação de sala para cálculo, para física, e aí tem uma lógica de distribuição de espaço que ela não conhece, para junto com ela, com o levantamento que ela fez, ela poder dizer com certeza quantas turmas dessas ela consegue alocar à tarde. Isso é uma junção dela que faz esse mapeamento. Então, nós precisamos agora, aí agora é bom que a gente acerta, só vai ceder um funcionário daqui que trabalha com a alocação de salas para trabalhar com a Emilce, para a gente conseguir falar com certeza quantas turmas dessas, quantos cursos nós vamos conseguir aliviar o ICES o ano que vem, ocupando salas à tarde na Escola de Engenharia, para viabilizar nesse transitório, entendeu? A realização das aulas. Além disso, eu pedi à FACE que nos emprestasse 1 ou 2, preferência 2, eles nos responderam que vão emprestar um auditório durante o ano que vem, o ano todo, porque é um auditório para 113 lugares, é o que eles aprovaram que nos emprestarão, com o nosso compromisso, eu assumi o compromisso de bolar todas as turmas, pedir para que o pessoal ajude a conservar o auditório novo e com o nosso compromisso de havendo algum problema ao final do ano, entregar fácil do jeito que eles vão receber, mas eles vão nos emprestar um dos auditórios com 103 lugares durante todo o ano de 2009, para aula de manhã à tarde e à noite. Então, o ICES também vai poder contar com um auditório na face nesse transitório até que a gente tenha instalações mais definitivas. Então, na base da colaboração, obviamente, nós todos sabemos que nós temos que acomodar os nossos alunos e nós teremos esse transitório até que as obras sejam efetivadas, tá? Mas também como os alunos vêm aos poucos, né, nós vamos ter, a maioria dos cursos são 50 vagas, então uma entrada, então nós temos que fazer essa alocação considerando esse número. Então nós estamos sim preocupados com isso, então
fazendo esse trabalho. Tá? Tem mais alguma coisa específica? A questão noturna que a Cristina perguntou. O professor Ronaldo, né, pediu para toda a equipe que todo mundo, que os setores se organizassem para fazer um atendimento noturno já na reitoria, considerando que nós temos que implantar um turno noturno com rotina de atendimento administrativo nos diversos setores, inclusive. Então, eu vou dizer da particularidade da Pró-Reitoria de Graduação, que é o que eu posso dizer por ele. Mas os setores todos, de maneira geral, estão obedecendo ao plantão. Na Pró-Reitoria de Graduação, eu fico nas segundas-feiras à noite, né, para atendimento, com a agenda aberta. Isso está colocado na página da Pró-Reitoria de Graduação, o pessoal mal solicitou divulgado. E no setor acadêmico, que é o setor crucial para atendimento a estudantes, nós temos um funcionário que é o Ricardo, que já trabalha à tarde e à noite. Então, ele fica disponível no setor acadêmico, de segunda a quinta, ele está fazendo um treinamento às sextas-feiras, e nas sextas-feiras tem um revezamento com o grupo de funcionários para a gente ter na prograde, de segunda a sexta, atendimento à noite, disponibilizado. Tá? Foi um planejamento nosso dentro da Pró-Reitoria. E cada setor tem que fazer a sua organização. Em algumas Pró-Reitorias, talvez não precise todos os dias. No nosso caso, a gente acha que tem que ter por causa dos cursos noturnos de atendimento a estudante, né? Ou professor. Carmela, eu acho ótimo para saber que a engenharia faz, não vamos precisar de construir nada, não tem espaço sobrando. Obrigado, Fernando. Obrigado, eu estou pedindo para. É maldade com o Fernando. Eu estou falando daqui perto. Deixa eu só. Como é que você não desculpa? Ministro, Cacá sabia. Cacá é meu chefe do restaurante. Semestre passado, também pegando meus restaurantes. Eu fico desesperado comigo, porque eu aprovo todo mundo que frequenta as aulas. A responsabilidade para mim de ser reprovado do estudante. Eu gostaria de ver você ser reprovado. Queria ver o seu esforço para ser reprovado. Invertendo as coisas. Eu preciso que vocês tenham um pouco de responsabilidade de estudo. Se você estuda, você merece ser reprovado. Se você não estuda, merece. Meus estudantes, pelo menos, eu acho que a minha sala está cheia normalmente e eu consigo fazer com que eles assistam as aulas. Não sei se o caso você citou, com certeza você não foi ou não. Mas eu até acredito que tem algumas pessoas desse jeito, mas eu acho que elas são minoria e é preciso consertar, é preciso sim. E eu tenho que ir lá e tentar consertar. Eu quero dizer para o Gilberto, a questão da Embraer, da briga. Embraer é o seguinte: Embraer, se vocês falarem que eu falei isso, eu lembro, tá? Mas Embraer é contadora. Ela não se envolve com tecnologia, um pouquinho com tecnologia, os motores não são brasileiros, os projetos da Federal não são brasileiros, os freios não são brasileiros. Então é uma montadora bem tem um bom sucesso. Tá? Espero que a gente não faça nada parecido com isso aqui, a gente faça alguma coisa mais inteligente. Tem um projeto mais inteligente acontecendo aí, nesse momento, que é um projeto bancado, um pedaço pela Rota do Deus e um pedaço pela Petrobras. A Petrobras parece que começou a entrar, não sei se entrou. Eu comecei a ficar sabendo disso e hoje eu perdi o pé desse negócio. Você cavalo do Deus para lá. O que cavalo do Deus fez? Ela apadrinou a comida e a ideia delas é o seguinte: só eu quero fazer a comida se torne de novo comida da década de 60. Quando estava no Montenegro lá, que plantou aquele negócio com mão de ferro. Não sei se é bom, se é bom, eu parei para analisar isso. Então eu preciso tomar um certo cuidado com isso. Nós temos que pensar nessa universidade, é que ela é profunda, em termos mundiais. A gente ficou orgulhoso dessa universidade, está no 500º, não sei qual é o lugar, no mundo, em termos de universidade, uma medida qualquer que for, qual é a medida. Isso é muito bom. Enquanto a USP, ela está no 100º, não sei qual é, isso é muito bom. Então, nós temos que tentar pegar essa universidade, trazer essa universidade e colocar ela nesses padrões. Existe uma forma mágica para isso? Não, não existe uma forma mágica para isso. Na verdade, não existe.
forma mágica para isso é o seguinte, a gente discutir na base, discutir as coisas, porque eu vou repetir. Hoje eu sou diretor, amanhã não sou. Amanhã ele. Todos nós temos uma capacidade intelectual para nesse momento, para daqui a pouco, estar em posição de decisão. Nesse momento sou eu ou outro. Eu não sou iluminado, nunca fui iluminado, não quero ser iluminado. Iluminado é um ramo, não sei das coisas. Eu não sou. Nós temos que discutir entre pares, e os pares são os servidores, mais os estudantes. Nós temos que discutir, e a discussão é como vários caminhos dentro da universidade. É isso que nós temos que compreender dentro da universidade. Então, eu acho que o problema do hospital, existe um problema mais sério no hospital, que é a precarização do hospital, enquanto o hospital é escola. Nós entregamos o hospital para a prefeitura, do SUS, e manda o hospital hoje, o SUS que manda o hospital, a prefeitura faz o espaço. A prefeitura, a gente sabe disso. Eu não sei, mas eu disse, agora eu estou passando, como eu ouvi, agora é rádio peão, é que de novo o hospital se devendo alguma coisa. Eu não sei, já é, hein? 15 milhões. Então, eu não sei, isso é, não, eu estou ouvi esse número, ouvi 13, ouvi 15, etc. Me lembro de novo, vou repetir, o nosso grande reitor, o professor Francisco Sérgio Salarino, que na época dele, o que foi que ele fez? Ele conseguiu 0,10. Eu lembro disso. Não, praticamente 0,10 nessa época. Mas eu acho que o problema, e esse problema a gente até passa por cima dele, mas a questão da precarização do hospital escola, esse aí nós temos que estudar isso com muito cuidado e ver o que nós estamos fazendo na prefeitura. Para cá, esse instituto tem um gestor. Esse gestor sabe, pelo menos 90% dos programas estão sendo instalados. E é claro que sabe, os professores, eu não sei, mas na administração, onde eu posso fazer alguma coisa, todos os programas foram comprados. Eu gostaria que todos fossem livres. Mas você falou que foram comprados com recursos. Recursos de 1095. Todos os institutos. Não sei. Eu estou só te dando. Eu só te contando que nesse instituto existe um gestor que faz as coisas assim. Tá? Dizendo que no seu resto. Eu não vou me preocupar com isso. Se eu tiver um conselho universitário e aparecer alguém dizendo, aí eu sou obrigado a tomar um esquema. O único pirata que existe aqui não é algum sujeito. Bom, Janete não está aqui, mas vocês sabem que nós vimos uma resposta para ela. O próximo reitor, ele vai ter que assumir como os outros o que está acontecendo. Porque ele não concorda com essa forma. Nós vimos aqui essa discussão, aqui é média da universidade. Então, o próximo gestor dessa universidade, ele vai ter que pegar e trazer para a base a discussão ou a rediscussão, como vocês quiserem. E discutir com todo mundo, perguntar, escuta, é esse o caminho? Se não é esse o caminho, vamos discutir com ele, vamos discutir com os seus últimos, seja lá que for, e vamos tentar trazer para dentro de das objetivas que nós possamos fazer. Eu acho que eu respondi. A minha é muito rápida. É só para não perder o fio do raciocínio, do fio da caminhada, né? Eu vou falar por dois termos, infelizmente não me resposta ao Smart, mas eu vou ter que discordar desses dois pontos. O primeiro, com relação à engenharia social, realmente. Não, eu gosto de entendi errado. A questão da IBRAE, então, é social. Eu já apresentei aqui realmente um projeto que está sendo gestado na Escola de Engenharia há 15 anos. Nós temos, inclusive, aeronaves. A única universidade do país que fabrica aeronaves, é só o projeto de fabrica aeronaves. Nós temos um professor Paulo aqui, que já foi homenageado ao longo de todo o país, não só a universidade, não. Então, realmente, é um curso que foi gestado, um curso da UFRJ. E não teve nenhuma influência assim. Outra, é claro que quando vocês falam na qualidade, isso vai ser muito bom se isso ocorrer, inclusive é uma indústria aeronáutica, uma poucos dos nossos projetos que vamos comercializar, a gente gestar uma empresa dentro da UFRJ, como nós temos aí a Tech, temos as questões de inovação.
seria muito bom, todos nós vamos ganhar muito com isso. Tá? Então, realmente é um curso muito sério. A própria Embraer, eu tenho uma também aí, infelizmente, tem uma visão da Embraer diferente do Smart. Nós temos a UFMG, a segunda universidade de comércio profissionais da Embraer, primeiro ainda, o segundo é o UFMG, uma grande parte desses profissionais da trabalho são formados na engenharia mecânica, na engenharia de produção e de outros, na física também, com certeza, por toda a automação, né, e também no TCC, né? Então, é o número de profissionais que lá hoje trabalham, e se envolvendo tecnologia, nós temos várias plataformas envolvidas na Embraer. Eu já fui em muitas reuniões da Embraer, coisa realmente, a gente não tem similar daquilo que é um lugar do mundo. Então, realmente, a Embraer é uma empresa, claro, não é mais nacional, mas os esportes são nesse sentido, inclusive, que a gente fala com muito orgulho de participarmos fortemente. Nós não somos engenharia, então é pedido participar fortemente da Embraer, em termos dos seus passos técnicos, né? Então, desse ponto, eu vou te mostrar. E vou colocar mais uma pergunta aí do Smart, onde ele ficou muito tranquilo com relação à área, porque acaba da tua preocupação também, é uma preocupação minha, porque são cursos da escola de engenharia que vão ser levados, vamos dizer, tem os fundos sociais da engenharia do Instituto de Ciências Exatas, nós somos parceiros da formação de engenheiros e o fato de acrescentar 3 cursos que nós temos alunos que estão entrando no SEX, que nós temos estudado a área. A professora Carmela desenvolveu um trabalho em paralelo, realmente eu até já reclamei um pouquinho lá na reitoria, porque a diretoria da escola de engenharia não tem participado dessa avaliação de espaço e eu estou realmente com a cara de preocupação também. Eu até já falei isso uma vez com a professora Carmela, a professora Ronaldo, nós vamos nos deixar de avaliar e a possibilidade de estar liberando espaço, mas dentro dessa avaliação nós estamos também com um problema de mudança da escola de engenharia do centro. Então nós temos o engenharia de química, metalurgia, química, que vai ser mais uma porta de alunos que, mesmo que não venham todos, mas nós vamos ter que ter algumas aulas a mais aqui também nas nossas instalações de escola de engenharia. Então, infelizmente, o SMART está muito tranquilo, a situação da engenharia não. Nós estamos realmente muito apertados, nós temos que fazer uma avaliação muito seriosa para que a gente não tenha surpresas, né? Exatamente. Esse transitório aí nós vamos ter que tentar resolver, porque nós somos parceiros da formação de e a gente reconhece e agradece o SEX sempre, né? Nessa parceria. Exatamente. Os primeiros anos, como são feitos aqui, a engenharia começa a coletar tanto. Tá? Porque quando a engenharia foi projetada, não existia. Então, ela realmente não foi projetada. Uma brincadeira que eu fiz com o Fernando, pensaram. Isso eu tenho razão, mas os outros caras não vão ser exclusivos das áreas. Tá? Exatamente, tem que concluir aqui depois, quando tiver os outros casos, isso aí vai facilitar bastante a prática. Obrigado. Depois, quando tiver os outros casos, isso aí vai facilitar bastante a prática. Obrigado. Tudo bem. Eu só queria fazer uma acréscimo sobre a pergunta dele sobre estrutura já para o ano que vem. Lá no ICD, eu tenho certeza, o banco vai aumentar 20 vagas já para o ano que vem. E uma das disciplinas deles, que muita gente tem, essa mesma disciplina que eu já fui monitora, que é CHG, não tem lugar para mais 20 estudantes. Na verdade, não tem lugar para 50 que já estão lá, por falta de microscópio. Então, por exemplo, esse é um tipo de aula que não dá para enfiar no auditório de 160 pessoas, todo mundo lá, não. Tem que ter estrutura, tem que ter microscópio é caro, e não tem microscópio para colocar uma turma de 70 pessoas lá, não. Então, eu não tenho eu não estou muito tranquila nesse direito de falar que é, não. Então, vou responder a pergunta deles. Eu sou estudante de medicina, né, e o meu curso é reconhecido também porque a índice de aprovação na disciplina é de quase 100%. É raro uma reprovação, é bem raro. Eu sou uma exceção. E uma coisa que eu acho muito interessante é pensar o seguinte: por que isso acontece? Eu não acho que eles são mais inteligentes, porque eles vão mais à aula, porque a galera dá tanta aula com todos os outros cursos. Não acho que essa questão de estudo, de organização de estudo,
as pessoas que participam na mesma proporção ou não do movimento estudantil, as pessoas na mesma proporção gostam mais do ambiente da aula, as pessoas na mesma proporção têm mais dificuldade de fazer as coisas. Agora, uma coisa é fato, a medicina é um curso majoritariamente de pessoas ricas, pessoas com muita grana, pessoas com uma estrutura familiar muito forte, né? Tipo, não falta dinheiro, não tem que ralo para trabalhar, são raríssimos os casos, são raros mesmo. Tem carro, pode comprar qualquer livro, não precisa depender da biblioteca, entendeu? Não fica em casa e deixa de aula porque falta dinheiro para passagem de ônibus. É raro ter estudante carente. Então aí eu acho que essa questão sobre reprovação não é só esse estudante vagabundo que deixou de ir na aula e está sendo reprovado por frequência. A questão é social. A questão é social. Não, infrequente, porque vamos colocar então no tempo que você está falando, 90% de aprovação. Aí a minha pergunta, é 90% de aprovação para cumprir o decreto do REUN ou é 90% de aprovação que vai ter condições para os estudantes, né, terem bom ensino aí a biblioteca, né, que não tem livro na biblioteca para todo mundo. Aí a questão de ter aulas boas, né, 160 pessoas no auditório, pelo professor da palestra, não é aula, entendeu? Isso é palestra, não sei que história é essa. A questão de assistência estudantil é muito forte, porque nem todos os cursos, na verdade, assim, a maioria dos cursos não tem estudantes de medicina, estudantes de área de controle de informação, estudantes de odontologia. Então, hoje a gente vai discutir, no caso, assistência estudantil, né, mal foi citado aqui nesse espaço, não, foi pouquíssimo citado, mais citado em pergunta do que em resposta. Eu acho que a questão é essa. Então, eu sinceramente não acho que a aprovação dos estudantes dentro da universidade e disciplina é meritocrática. Não é. Ele deu um exemplo ali, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É que do mesmo jeito que eu vejo pessoas em várias disciplinas, em várias áreas de conhecimento, serem aprovadas por não terem entendido a matéria, não terem se dedicado o suficiente, eu vejo pessoas serem aprovadas também sem entender a matéria e sem se dedicar o suficiente. Até porque é difícil disso, né? Não dedicar o suficiente. A gente vê as duas coisas acontecerem, porque não é meritocrática social, entendeu? A gente tem que fazer uma análise social do que acontece com os estudantes que estão tendo um índice de evasão de não frequência de 80%, entendeu? E entender que é óbvio que o estudante não é reprovado só por falta de frequência, né? E que ela não se determina por si só. Nós não somos funcionários para descobrir que a função econômica. Tem gente para fazer isso na universidade, entendeu? Não é nossa função resolver o problema de carência na universidade. Nossa função é politizar a aprovação não é só sociedade. Eu estou insistindo nesse tema e eu disse que não. Eu estou falando com muitos pontos. Eu estou falando com muitos pontos. Não, peraí, eu não vou te interromper a sua fala. Pô, não.
de IFES, né, a presença dos diretores, coordenadores aqui. Eu queria dizer o seguinte, que nós, como representantes dos docentes, do segmento da comunidade universitária, as críticas foram colocadas aqui pelos colegas, nós fizemos uma enquete na Assembleia Virtual, né, uma enquete sobre a posição dos professores com relação ao DEUNI na forma que ele foi proposto aqui na UFMG. Não foi de maneira alguma participativo, veio de cima para baixo, sim. Isso ficou claro aí nas unidades. Muitos cursos estão sendo propostos, muitas vezes sem a influência do departamento, porque o Conselho Universitário pode decidir assim. Isso é de cima para baixo, sim. Nossa resposta, no entanto, é essa. Se nos organizarmos, propomos um debate onde a gente possa colocar aqui todas as posições da comunidade, para que isso fique claro, né, que a comunidade é muito mais do que a administração central, ou qualquer que ela seja, da unidade, do departamento ou da universidade. Né? A universidade é composta por todos os segmentos e a administração deveria ser mais democrática, mais transparente, como ficou claro aqui nas demandas todas colocadas por todos os segmentos. Né? Eu quero aqui agradecer a participação, então, do DCE. Nós teríamos gostado de realizar isso juntamente com o DCE, ainda bem que o DCE aceitou de participar aqui. Claro, aos colegas dos IFES, né, que estão ali em parceria realizando essas propostas conjuntas. Agradecer aos nossos dois convidados, o professor Bismarck, que é o dono da casa, o professor Fernando Lins, esposo, ele veio falar da casa aqui, e agradecer ao professor Najib, assim como a professora Carmela, por responder representando aqui a administração central. Muito obrigado. E a professora Elizabeth também, que estava aqui, apesar de não estar, mesmo participou ativamente da discussão também. Agradeço a todos, muito obrigado, espero que a gente possa fazer outros debates como esse.